que já está conosco. E o tema, vocês sabem, o tema que nós pautamos foi sobre o Sínodo de Dort. E hoje nós temos, então, o professor Wellington Mariano, vou chamá-lo aqui, para que esteja conosco nessa transmissão. Muito bem, muito boa noite, Wellington, como é que está, meu amigo? Seu microfone estava fechado, pode repetir, por favor. Eu estou bem, graças a Deus, e você? Amém. Muito bom. Estamos sempre juntos, mas distantes, né, Wellington? Você está fora do Brasil já há alguns anos. Quanto tempo você foi para o Canadá? Em agosto desse ano, completou 4 anos. 4 anos já. Legal. Está bem, família? Tá bem, graças a Deus. Começou o inverno agora, hoje começou a primeira grande nevada, mas faz parte. Você está aí em que cidade, Wellington? Eu estou na cidade de Hamilton, que fica aproximadamente 50 minutos de carro da cidade de Toronto, na província de Ontário. Legal. Aí só geograficamente norte, mais sul do Canadá, você tá... É mais ao sul, ou seja, nós estamos quase com a divisa com a cidade de Buffalo. Então, um pouquinho mais ao sul chega em Niagara, e Niagara já é divisa com os Estados Unidos. Então, nós estamos a cerca de 30, 40 minutos de carro da divisa com os Estados Unidos. Portanto, aí também o sul é menos gelado, né? Graças a Deus. Legal. Eu tenho uma cunhada que mora no Canadá e eu tenho um pouquinho de informação daí que o inverno é bem rigoroso mais para o norte, né? Exato. Muito bem. Queridos, olha, está conosco então o professor Wellington Mariano. Eu tenho uma caminhada longa com o Wellington e ele também me influenciou bastante dentro dessa área dentro do arminianismo. Pessoal, nós temos, na verdade, o movimento arminiano brasileiro, esse movimento recente, novo, né? De alguns anos para cá. Eu arrisco dizer 10, em torno de uns 10 anos, né? É um movimento mais consistente, com publicação de algumas obras, com sites, com informações mais confiáveis, e todo um debate, né? Todo um debate nas redes sociais, obviamente começou pelas redes sociais, e hoje esse movimento está bastante maduro. Eu considero, Wellington, como sendo um reavivamento, né, da teologia arminiana, especialmente no Brasil, mas eu acho que isso tem reflexo no mundo inteiro, você pode falar para a gente melhor. E o Wellington é um dos maiores especialistas, é alguém que saiu na frente, né, pelas conexões que ele tinha, o fato do inglês, conhecimento que ele tinha de obras que estavam ainda por ser traduzidas para o português. Então, nós podemos lembrar aí desse passado que, eu confesso, passei pelo seminário, e olha que eu fiz um seminário de internato, mas esse tema, essa polaridade, arminianismo e calvinismo, eu não, confesso com você, passou despercebido para mim no tempo de seminário. Tanto que a teologia sistemática que eu me debrucei, aprendi muito, foi a do Berkoff, não me influenciou, né, essa área, a sua confessionalidade calvinista, não me importei muito com esse debate, então foi em contato com você, foi em contato com o Antunes, né, que eu comecei a perceber um pouco a importância desse tema e a deficiência do nosso lado arminiano. Então, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelas seus sacrifícios feitos nessa área, né, suas contribuições. O Wellington é autor de livros, tradutor de mais de 20 obras, né, e acho que a maioria delas, se não todas, todas na área de soteriologia arminiana. Então, eu queria te agradecer e para nós, para o Seminário Batista Livre, tê-lo como professor convidado, é uma honra muito grande. Aí eu sei que o pessoal... Eu ouvi comentários assim, esse é o melhor especialista, agora você chamou um cara que entende. E tá aí o Wellington, pessoal. Então, mais para o final, vocês vão poder tirar dúvidas também.
Então, obrigado, Wellington. E você tem a palavra aí. Você pode começar falando um pouquinho do seu histórico aí, essa sua experiência com a literatura, e a gente já caminha para dentro do tema aí sobre o Sínodo de Dort. Amém. Eu quero cumprimentar então os irmãos, as pessoas assistindo essa live com a paz do Senhor. Uma boa noite para você. Conforme o meu irmão e amigo Jamierson comentou, eu fiz parte e faço parte ainda de um grupo de irmãos que tem o interesse, né, o foco, o objetivo de disseminar o entendimento correto, adequado do arminianismo. E nós começamos isso através de traduções de artigos que eram publicados nas redes sociais, principalmente através do site arminianismo.com, do Paulo César Antunes, e a partir daquele site se reuniu uma série de pessoas interessadas, e eles passaram a escrever blogs, a escrever artigos para alguns poucos sites, né, em português, e nós começamos a nos reunir no intuito da publicação de algumas obras, e eu tive o prazer e a honra de participar disso, com a publicação da obra Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do teólogo e professor Roger Olson, depois Contra o Calvinismo, Por que Não Sou Calvinista, do Jerry Walls e Joseph Dongell, e uma série de outros livros. E graças a Deus esse movimento ele tem se fortalecido e ele tem amadurecido. Eu quero colocar uma questão que eu considero muito importante e relevante aqui, que é a questão das publicações editoriais. As publicações editoriais, elas são extremamente importantes, mas como nós devemos saber, o Jamierson sabe muito bem disso, as obras no Brasil, elas têm um alcance muito limitado, se nós formos pensar em número de membros. Vamos pensar, por exemplo, no número de evangélicos. Ô, Jamierson, eu não sei se você tem acompanhado os últimos censos, eu não tenho, ou se você tem um número aproximado de, vamos assim dizer, qual é hoje o número da parcela de evangélicos no Brasil? Hoje nós falamos em torno de 40 milhões de evangélicos, né? Ou seja, 40, vamos pegar esse número então, 40 milhões de evangélicos. Sim. O Brasil é um país que tem a sua maioria de cristãos pentecostais ou de igrejas pentecostais e carismáticas. E as igrejas pentecostais e carismáticas, historicamente, elas nasceram influenciados na soteriologia arminiana. Então, vieram através de grupos metodistas, de grupos wesleyanos, ou até mesmo de influência batista, mas uma influência batista não calvinista, ou seja, batistas arminianas. Agora, quando esses livros são publicados, nós temos tiragens de 1.000 exemplares, 2.000, 3.000 exemplares, às vezes os que vendem muito, muito bem mesmo, chegam a vender mais de 5.000 exemplares. Agora, eu queria que você colocasse isso em perspectiva. Eu acho isso muito importante. O que são 5.000 livros perto de 40 milhões de evangélicos? O que são 10.000 livros perto de 40 milhões de evangélicos? E aí talvez você possa estar pensando, aonde o Wellington quer chegar com isso? Eu quero chegar no ponto da importância de lives como essa. Porque existem alguns estudos que apontam que a teologia de muitas igrejas, de muitos brasileiros, ela é moldada, ela é formada através dos púlpitos, através daquilo que a pessoa ouve, ou seja, através da informação, do conhecimento, da experiência que os pastores e os professores transmitem a quem estiver ouvindo. Portanto, eu quero dizer que os conhecimentos dos livros, eles precisam ser disseminados. E as lives são, talvez, hoje, no contexto que nós vivemos em uma situação de pandemia mundial, elas talvez sejam uma das melhores, se não a melhor forma de nós disseminarmos isso. Então, é extremamente importante que
que esse conhecimento desses livros eles sejam passados. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu quero que você entenda que é importante porque o livro ele é um meio excelente, maravilhoso, mas infelizmente ele não alcança todos. Eu, como um pastor, eu penso muito nisso. Nós alcançamos através de livros pessoas mais educadas, pessoas mais letradas, pessoas com uma vocação um pouco, pessoas voltadas para uma área, vamos dizer assim, uma área intelectual, mas nós temos as nossas igrejas membros de todos os tipos, de toda sorte, e essas pessoas também precisam ser alcançadas. Portanto, eu sempre me esforço, tanto na escrita quanto na fala, tentar passar um conteúdo profundo, um conteúdo correto, mas sem usar alguns termos ou uma linguagem que dificulte a assimilação daquilo que nós estamos nos propondo a passar. Tendo dito isso, o tema que me foi proposto é o Sínodo de Dort. E eu quero começar essa palestra basicamente usando uma estrutura de um artigo. Geralmente, né, quando nós escrevemos um artigo, espera-se que na sua apresentação, no início, você diga o que você vai dizer, o que você vai apresentar, para que as pessoas saibam o que vai acontecer e depois você desenvolve, você abre, na verdade, então, os assuntos, as pautas do que você tende a falar. E eu quero dizer que essa palestra ela é muito mais histórica do que teológica. Então, com isso não queremos dizer, você está deixando a teologia em segundo plano. Não. Para se entender o Sínodo de Dort, é necessário entender o contexto social, político, econômico, religioso, historicamente. Então, eu começo aqui dizendo que para falar, discorrer sobre o Sínodo de Dort sem mencionar a história, é cometer um anacronismo, porque você trata de algo que é teológico, como se fosse teológico hoje, quando, na verdade, aquilo era uma questão política, era uma questão social, uma questão religiosa ao mesmo tempo. Então, eu até me entristeço quando eu vejo algumas pessoas falando sobre o Sínodo de Dort, mas elas estão, na verdade, apenas tratando dos cânones de Dort, ou dos 5 pontos do calvinismo, porque eles não estão tratando do Sínodo de Dort. Então, para se conhecer, falar minimamente de Dort, nós precisamos conhecer também minimamente um pouco de história, o contexto social e religioso. Eu quero também falar que você, ao sair dessa palestra, ao terminar de assistir essa palestra, você vai também entender um pouco mais sobre os antecedentes do Sínodo de Dort, quais foram os elementos, as causas que levaram ao Sínodo de Dort. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que alguns nomes são extremamente importantes. Quem foram as principais figuras para se entender o Sínodo de Dort, ou seja, quem são os principais atores? Alguns desses atores que são os mais importantes, os principais, eles são totalmente esquecidos e quase não mencionados, e isso é um erro grave também. E depois nós vamos falar, então, das práticas sinodais em si, ou seja, os acontecimentos sinódicos, o que aconteceu, de fato, no Sínodo de Dort. E, por fim, terminar com uma avaliação e o Sínodo de Dort após o Sínodo de Dort, tanto para a região que envolveu o Sínodo de Dort, ou seja, os Países Baixos, como para a Europa e o mundo como um todo. Então, o primeiro ponto é o contexto social, político e religioso do Sínodo de Dort. Aquilo que nós chamamos hoje de Países Baixos, eles eram um conglomerado de territórios, de condados, e esse conglomerado, esse grupo de terras, ele era dividido basicamente em 2 grupos, um grupo mais ao norte e um grupo mais ao sul. Esses 2 grupos, eles vão futuramente ser conhecidos como a Holanda, ou seja, o norte vai ser conhecido basicamente como a Holanda. Eu estou falando em termos aproximados aqui, tá?
E de sorte que o Sul vai ser conhecido aproximadamente ao que nós chamamos hoje de Bélgica e Luxemburgo. Mas bem antes de mesmo começar a reforma protestante através de Martinho Lutero, quando ele afixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517, bem antes disso, bem antes do protestantismo, vamos dizer assim, começar de fato a entrar na Holanda, esses dois grupos eles já são separados e eles são diferentes. Então, eu quero deixar isso claro, que essa desunião desses dois grupos, desses dois blocos de terra, e que hoje corresponde a basicamente 2 ou 3 países, ele já vem historicamente de muito tempo. Então, cerca de 200 anos antes do Sínodo de Dort, esses grupos eram grupos diversos e totalmente separados. Mas por guerras e por tratados políticos, esses grupos foram colocados como um grupo só e foram dados a uma determinada pessoa. Essa casa, vamos chamar assim, a casa dos Habsburgos, ela veio a receber, então, por herança, através de atos políticos, de ações militares, e ela tem a função agora de tentar juntar esses dois grupos que são totalmente diferentes. E esses dois grupos, eles são diferentes por alguns motivos. Começando, por exemplo, pela língua. O Sul, ele fala majoritariamente a língua francesa. Ou seja, da mesma maneira que hoje a Bélgica e Luxemburgo falam majoritariamente o francês. O Norte falava majoritariamente o holandês, assim como a Holanda hoje majoritariamente fala o holandês. E algumas dessas regiões ainda se falava o flamingo. Então nós temos basicamente, em termos gerais, um bloco em que as línguas principais eram predominantemente ao norte, holandês, predominantemente ao sul, francês, e algumas regiões entre essas duas partes, o flamingo. E no que hoje nós chamamos de Bélgica e Luxemburgo, que eram as províncias do sul naquela época, eles tinham poucas cidades se comparadas com as cidades do norte, mas essas cidades eram maiores. Ou seja, eles tinham cidades com um número maior de pessoas, mas um número maior de pessoas, mas um número menor de cidades se comparados com o norte. Deixa eu explicar, tentar colocar isso de uma maneira ainda mais clara. Ou seja, o norte, ele tinha muito mais cidades do que o sul. Muito mais cidades. Mas as cidades tinham várias pessoas. O sul tinha menos cidades, mas as cidades eram maiores em número. Então, essas eram outras características desses dois lugares. O sul, ele tinha mais bispados católicos romanos. Ou seja, havia uma presença maior de católicos romanos, um controle maior, um governo melhor no sul do que na região norte. O sul também, ele tinha pessoas que tinham um perfil muito mais da área da agricultura, ou seja, eram mais fazendeiros e de pessoas que trabalhavam com a terra. Ao passo que o norte, a atual Holanda, tinham muito mais letrados, pessoas com mais conhecimento e uma burguesia maior, porque eles eram comerciantes. Tinham muitos comerciantes nos dois lados, mas eram majoritariamente comerciantes, tinham um grande número de comerciantes naquele local. E essas diferenças, elas vão continuar, e essas diferenças vão ajudar a levar ao Sínodo de Dort. E eu falo disso por quê? Porque eu vou pular um grande bloco da história, mas para que vocês possam entender. Filipe II, que é um monarca espanhol,
ele herda essas 17 províncias. 17 províncias, 7 províncias ao norte, províncias da Holanda, e 10 províncias ao sul, províncias da Bélgica e Luxemburgo. E ele herda essas 17 províncias, e ele tem como função agora unir esse grupo, esse bloco. Filipe II também, ele tem uma união matrimonial, ou seja, ele casa-se com a Maria Sanguinária, da Inglaterra, que era católica romana, e ele também católico romano. Historicamente, nós sabemos que os protestantes foram muito perseguidos pela Maria Sanguinária. E também os protestantes nas 17 províncias unidas, eles também foram muito perseguidos pelo Filipe II. Porque Filipe II ele era um monarca e ele era espanhol. Então, ele, ao receber aquelas terras, ele viu como sua obrigação transformar aquelas pessoas que não eram católicas romanas em católicos romanos. Veja aí o início da relação Estado, ou nesse caso, monarquia, com religião. O monarca é quem dita a religião dos seus súditos, uma vez que o monarca, eu estou usando o termo monarca porque Filipe II era o rei da Espanha, e ele tinha suas terras, mas ele não era rei, mas as terras eram dele. E ele então fala, pelas terras serem minhas, eu tenho o direito de impor a minha religião aos meus súditos. Só que os comerciantes, as pessoas que moravam nas Províncias Unidas, eles eram muito desenvolvidos para a época. Possivelmente, as Províncias Unidas eram talvez o lugar mais avançado na Europa naquela época, em termos de conhecimento, de comércio e de liberdades como um todo. E aquelas pessoas que geravam um lucro muito grande, tanto para as Províncias Unidas quanto para a Espanha, eles se sentiam muito ressentidos. Por quê? Primeiro porque eles nunca tinham um monarca ali nas suas terras. Veja que o monarca, o líder deles, está na Espanha. O fato do monarca estar na Espanha, ele aponta para um fato de que as Províncias Unidas, embora fosse deles, ele não tinha um grande interesse por ela, por aquelas terras, porque ele valorizava muito mais a Espanha e tinha a Espanha em primeiro lugar. Os habitantes, os nativos das 17 Províncias Unidas se sentiam ressentidos, se sentiam totalmente desprivilegiados, porque eram pessoas ricas, eram pessoas informadas, eram pessoas que traziam um grande lucro, mas ao mesmo tempo eles não eram atendidos. Tente entender essa situação a partir do prisma do comerciante, do nativo das Províncias Unidas. Se ele quisesse conversar com o monarca, com o seu líder maior, ele não conseguiria. Primeiro que ele teria que viajar das Províncias Unidas até a Espanha e teria que marcar, né, para ser ouvido na corte. Eles queriam que os seus problemas que surgiam diariamente, cotidianamente, fossem resolvidos como em todo e qualquer lugar, que você vá no seu próprio país, tenha um parlamento, tenha uma corte real, você tenha um espaço para que você possa fazer isso. E eles não tinham. Eles tinham uma sede política que ficava no sul, ou seja, atual Bélgica e Luxemburgo, mas essa sede política tinha fantoches ou pessoas menos importantes e que em determinadas situações não tinham o poder de decisão. E tudo isso deixava com que os nativos, os habitantes das Províncias Unidas ficassem muito insatisfeitos com toda aquela situação. Isso é importante ser pontuado, porque nós veremos no decorrer dessa aula que haverá uma revolução, uma busca pela independência dessas 17 províncias. E esse é um dos motivos. Outro fator também que era um complicador muito grande para os nativos das Províncias Unidas era que Carlos V ele ainda falava flamingo, ou seja, uma das línguas
faladas nas Províncias Unidas. Já Felipe II, o monarca espanhol, ele não falava flamingo, ele não falava holandês e ele não falava francês, ou seja, até mesmo as conversas, as tratativas que já eram difíceis, elas tinham que ser feitas através da tradução. E o fato dele não falar nenhuma das línguas oficiais, por assim dizer, das Províncias Unidas, o colocava como um estrangeiro, um forasteiro, alguém de fora e que de fato não entendia as questões, o contexto particular das Províncias Unidas. Mas o Felipe, ele vai buscar a todo custo transformar os seus súditos, ele vê isso como uma responsabilidade divina que lhe foi dada, de transformar a população em católicos romanos. E isso, naturalmente, o protestantismo, a religião protestante, né, era impedida e não era uma religião oficial. Um dos maiores equívocos que são apresentados quando se fala em ensino do Didort e no debate entre arminianismo e calvinismo é que as pessoas já falam, havia uma maioria de calvinistas. Primeiro, nós temos que entender que tanto no sul quanto no norte, a maioria era católica romana. Então, os protestantes vão começar a ser maioria na Holanda, isso depois de 1600, 1610 aproximadamente. Então, mas Felipe II, ele fala o seguinte, nós vamos colocar em prática aquilo que foi instituído pelo Concílio de Trento. Todas as resoluções que cabem aos protestantes, nós vamos tentar implementar. E ele manda, essa é uma pessoa extremamente importante, Felipe II é um desses atores que eu falei que todo mundo precisa saber e mencionar, e ele envia uma outra pessoa extremamente importante chamado Duque de Alva, ou Alba. Né? Tem uma questão aí do V e do B na língua espanhola que são pronunciados com o som de B, ficou Duque de Alba. O Duque de Alba ele vai para implementar, então, a Inquisição, e ele começa a fazer a perseguição aos protestantes. Agora veja que eu comentei com vocês que no sul haviam menos cidades do que ao norte, mas cidades maiores. Eu comentei também que no sul havia mais bispados católicos romanos do que ao norte. Eu comentei também que a sede política das 17 províncias ficava ao sul e não ao norte. Tudo isso fazia com que o governo espanhol tivesse um maior controle no sul do que no norte, ou seja, o maior controle nas províncias que hoje nós chamamos de Bélgica e Luxemburgo do que no que hoje nós chamamos de Holanda. E isso é importante por quê? Porque haverá no decorrer do tempo uma separação entre essas 17 províncias, e essa separação ela é política e essa separação ela é religiosa, porque Bélgica e Luxemburgo vão permanecer católicos, eles permanecerão na religião católica romana, ao passo que as 7 províncias do norte, a atual Holanda, vão se tornar protestantes. E ele começa essa perseguição. Então, veja que até o ano de 1566, por exemplo, veja, 1566, os protestantes não tinham direito a culto aberto, público, direito a culto na Holanda. Ou seja, veja, Calvino já morreu, se não me falha a memória, Calvino faleceu no ano de 1559, que é o mesmo ano de nascimento de Jacó Armínio, ou seja, mesmo após a morte dele, os protestantes ainda não possuem direito oficial de culto na Holanda. Então veja que situação que está. Às vezes nós temos a ideia de comparar o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Alemanha, com o que está acontecendo na Holanda. E na Holanda a situação é totalmente diferente. Outro fator muito importante é que a Alemanha ela possuía monarcas, ela possuía estadistas, ela possuía líderes políticos importantes, e esses líderes ditavam a religião que o povo deveria seguir.
Nós sabemos, por exemplo, que um dos motivos pelos quais Martinho Lutero saiu vivo é que ele teve a proteção de um estadista, de um líder político. Se esse líder político não interferisse, talvez, na história, Martinho Lutero não teria ficado vivo. Agora, na Holanda, não existe esse monarca. Há uma briga pelo poder. Por quê? Porque o líder é o monarca, é o rei da Espanha, que não está na Espanha. E isso cria um conflito interno de grupos e facções querendo chegar ao poder de fato nessas províncias unidas. E é nesse contexto que surge uma das figuras mais importantes até o dia de hoje da história da Holanda, que é Johan van Oldenbarnevelt. O Oldenbarnevelt, ele é um estadista, um grande líder e considerado um dos maiores fundadores do Estado holandês. Até hoje reverenciado nos livros e muito admirado pelo que ele fez. E Oldenbarnevelt, ele viria a se aliar. Ele é vamos colocar aqui bem claro, ele é um político, ele é um líder político. E ele tem um grande amigo que é na verdade, o William de Nassau e Orange. O William de Nassau e Orange, ele é o primeiro grande libertador da Holanda. E ele vai tentar buscar uma independência política e, naturalmente, religiosa para as 17 províncias. Quando Felipe II começa a atacar, a perseguir os protestantes, é nesse contexto, por exemplo, de perseguição aos protestantes, que vai acontecer o massacre de Aldewater, por exemplo, onde a família imediata de Jacó Armínio é morta. É nesse contexto em que a Espanha católica romana está tentando impor a sua religião aos seus súditos nos Países Baixos. E agora surgem movimentos nacionais dos Países Baixos, tentando se desvencilhar da Espanha católica romana. Então, William de Nassau, ele é o grande líder militar. Então, ele luta na frente militar e ele deixa as questões políticas e estatais para o Oldenbarnevelt. Eles são amigos e eles possuem basicamente a mesma postura em relação à religião. Naquela época, eles acreditavam que o Estado ou a nação deveria ter uma religião oficial, mas que deveria haver espaço para religiões minoritárias para que elas coexistissem. E uma das explicações é que eles viviam do comércio. Então, se você não der espaço para as pessoas se expressarem nas suas religiões, e eles viajavam para lugares que possuíam religiões diversas e recebiam comerciantes de outros locais que possuíam religiões diversas, que se o local tivesse proibições religiosas, aquilo também afetaria as condições comerciais. Então, também tem um aspecto financeiro envolvido nisso, ou seja, as pessoas precisam ser livres para que o comércio também possa ser livre, que nós possamos continuar a lucrar, a vender, a trocar, a realizar escambo e todo tipo de comércio. E quando Felipe II, através do Duque de Alba, começa a perseguir os protestantes começam também a revidar. E eles começam a ficar mais insatisfeitos ainda com a política espanhola. Eles não acham que são tratados de uma maneira como deveriam, não acham que aquele líder saiba ou entenda o contexto político-religioso deles, Filipe II não sabe nem a língua. Eles têm uma série de insatisfações. Outra grande insatisfação, talvez a maior, eles têm que pagar imposto à coroa
a espanhola católica romana. Então eles ficam imaginando quanto mais eles lucrariam, quanto mais ricos eles seriam se eles fossem independentes e não tivessem que ficar trabalhando e pagando para a coroa espanhola, que nada fazia para eles em troca. A coroa espanhola católica romana ainda deixa uma série de mercenários nas Províncias Unidas, e esses mercenários, por vezes, eles atacavam a população local, pessoas que não estavam envolvidas na guerra, e isso também aumentava a insatisfação daqueles habitantes, de maneira que começa a surgir no povo como um todo uma insatisfação com a Espanha e com Felipe II. Então, mesmo católicos romanos nativos que moravam nas Províncias Unidas, embora eles defendessem o catolicismo romano na religião, muitos não defendiam a política espanhola como um todo. Então, veja, existiam católicos que eram católicos na religião, mas que não gostavam da política católica romana implementada ali. E existiam os protestantes como um todo que eram a favor da libertação política e da libertação religiosa, dentre os quais os calvinistas prefiguravam entre os principais inimigos da política espanhola católica romana. E eu vou explicar por quê. Conforme eu disse que o controle no sul era muito maior do que o controle do norte, a perseguição, embora ela matou mais no norte do que, a princípio, no início, matou mais no norte do que no sul, o governo católico romano espanhol foi muito mais feliz na sua investida no sul, de maneira que os protestantes do sul, vendo que não dava para ganhar e que eles não teriam liberdade religiosa nas 10 províncias do sul, atual Bélgica e Luxemburgo, eles migram, eles começam agora a fugir e eles vão para as 7 províncias do norte. Lembre também que no sul, Bélgica e Luxemburgo, se falava majoritariamente o francês. E o francês é a língua do teólogo João Calvino, que influenciou mais as pessoas de fala francesa do que as pessoas de fala holandesa. Então, há um grande número de calvinistas que foge agora nessa perseguição. Veja, nós estamos falando aí do ano 1560, a década de 1560. E eles estão fugindo agora para o norte. É nesse momento que vai começar a solidificação do calvinismo, que vai vencer politicamente em Dort nos anos de 1618 e 1619. Um grande número de calvinistas foge do sul e vai para o norte. E aí começa uma guerra entre 2 grupos. Quais são esses grupos? O grupo calvinista, também chamado de gomarista, por causa de Francisco Gomaro, e o grupo arminiano, também chamado de remonstrante, em razão da remonstrância, aquele documento de protesto entregue à liderança holandesa. Agora, veja que agora esses 2 grupos vão começar a entrar em conflito. Os calvinistas que estão na Holanda, eles são majoritariamente estrangeiros, eles não são nativos das 7 províncias do norte da Holanda. Por exemplo, Jacó Armínio é nativo da Holanda. A maioria dos arminianos são nativos da Holanda. Mas os calvinistas, majoritariamente, são estrangeiros. E isso fica claro e evidente quando a gente vê que o primeiro documento oficial da Igreja Protestante Reformada Holandesa é a Confissão Belga. Veja, Confissão Belga. Confissão belga, não é uma confissão holandesa. Então, veja a influência.
escrita por alguém, Guido de Brès, ou seja, o nome dele, a pronúncia, você já consegue perceber a influência, o sotaque francês. Então, isso vai criar uma animosidade, por quê? Porque esses grupos arminianos e calvinistas também representavam os nativos do país contra os estrangeiros, basicamente. Com isso, longe de mim querer dizer que não tinham calvinistas nativos. Tinha. Eu estou tratando em um contexto geral para você entender majoritariamente como se dá as coisas. Então, a Holanda, nessa época, ela é uma mistura de religiões. Uma mistura de religiões no sentido de que não há linhas confessionais delimitadas, como está acontecendo, por exemplo, na Alemanha. Por quê? Porque não há um grande líder na Holanda dizendo o que pode ser feito. Não há nem sequer uma igreja holandesa oficialmente declarada. A igreja holandesa vai nascer basicamente quase em 1570. Então, veja que a situação é complicada. O protestantismo não tem sequer uma religião oficial. Existem luteranos, existem anabatistas, existem uma série, existem calvinistas e existem esses arminianos que se consideravam os naturais, que desenvolvem uma política que eles chamavam de a teologia nativa da Holanda. Jacó Armínio vai defender, eu defendo o entendimento nativo holandês. E o protestantismo nativo holandês, ele defende basicamente a eleição condicional e a expiação ilimitada de que Deus morreu por todos e cada um dos homens. O anabatismo, que ficou conhecido, por exemplo, na Holanda, ele também naturalmente não era calvinista na sua teologia. E isso vai criando esses embates entre esses dois grupos. Mas o principal líder político, Oldenbarnevelt, e o principal líder militar, William de Nassau, eles não estão tão preocupados com essa questão política. Eles estão trabalhando nas suas respectivas áreas. Nenhum deles é arminiano ou calvinista. Eu defendo os pontos. Não. Eles se aliam. O Oldenbarnevelt se alia aos remonstrantes por questões políticas. Ele não é basicamente, olha, um arminiano porque ele acredita nos pontos arminianos. Da mesma maneira que William de Nassau, ele se diz calvinista, mas também não se coloca principalmente do lado dos calvinistas que eram mais ferozes. E esses grupos eles começam a brigar entre si, naquilo que nós chamamos, só que o Oldenbarnevelt, que é o grande líder político daquele momento, ele quer, como um estadista, ter o controle da igreja, não ter o controle da igreja de poder interferir na igreja. Os calvinistas não querem que o Estado interfira na igreja. Então, logo, Oldenbarnevelt é inimigo dos calvinistas, não por uma questão teológica, mas por uma questão política para ele. Ele quer ter o direito de interferir na igreja. Vamos lembrar aqui, Jacó Armínio, quando ele foi convocado para ser pastor, ele foi indicado pelo Estado. Era uma igreja estatal. O Estado tem um papel grande nisso tudo. E Oldenbarnevelt percebendo que os calvinistas queriam tirar o poder do Estado e buscar o poder só para ele, os calvinistas começam a pedir por um sínodo nacional para que esse sínodo possa resolver as questões, dentre as quais a mais importante era a questão da soteriologia. E o Oldenbarnevelt ele falou assim, então nós vamos reunir, vamos chamar as pessoas. Mas o grupo arminiano, por outro lado, queria que outras questões fossem resolvidas. Então, eles pediram também, né, para que as confissões e os catecismos da Igreja Holandesa pudessem ser revisados. O Sínodo Nacional só poderia ser convocado pelo Estado. Eram as regras da época. Então, o Estado precisava convocar isso, da mesma maneira que foi o Estado, de fato, que convocou o Sínodo de Dort. E aí, o que acontece? Oldenbarnevelt fala assim, então vamos fazer esse sínodo, vamos realizar esse sínodo e vamos, então,
também vamos fazer a revisão da Confissão Belga do Catecismo de Heidelberg. Os calvinistas, naturalmente, não queriam de forma alguma que houvesse uma revisão desses documentos. Então, a princípio, foram os calvinistas que lutaram para que o sínodo não acontecesse. Por quê? Porque politicamente eles estavam em inferioridade. O maior líder da época, o de Barneveld, não estava do lado deles. Então, eles viam isso como um risco. Se houver um sínodo agora, no momento que nós estamos buscando, pode ser que vai acontecer exatamente o que a gente não quer, que a gente não resolva a questão soteriológica e ainda assim perdamos a nossa confissão, o nosso catecismo nos pontos que os calvinistas mais prezam por eles. Então, é importante na história dizer que o sínodo era para ser convocado e enquanto o de Barneveld estava no poder, os arminianos queriam que esse sínodo acontecesse, mas foram os calvinistas que diziam que não pode acontecer o sínodo. Por quê? Porque eles viam que o sínodo certamente não seria favorável a eles. Ainda no momento que é uma questão hipotética, mas que eu acho muito importante a gente ponderar sobre isso também, o que seria do sínodo se Jacó Arminio estivesse vivo? Porque ele é o grande nome da teologia arminiana. E é interessante, as pessoas falam, Wellington, talvez ele tivesse perdido também. Ou talvez não, porque enquanto ele esteve vivo, os calvinistas não conseguiram implementar nada, fazer nada, ou seja, falavam muito dele, reclamavam dele, mas ele não teve o seu pastorado tirado, o seu professorado tirado, nada lhe afetou, e ele morreu dentro da Igreja Reformada Holandesa sem nenhum problema. Então, essa questão também o que teria acontecido no Sínodo de Dort é uma questão interessante, embora a gente nunca vá chegar a uma resposta de fato. Mas a questão, então, é que o William de Nassau e Orange, ele morre no ano de 1584, assassinado por jesuítas, ou seja, foram os católicos romanos, a mando dos católicos romanos que ele morreu, e ele passa a liderança, então, para o seu filho Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, então, começa como um pupilo do Oldenbarnevelt e também não tem nenhuma pretensão religiosa. Maurício de Nassau, ele é conhecido pelas suas saídas com várias mulheres, né? Não era, vamos dizer assim, segredo para ninguém que das saídas que ele tinha com várias mulheres. E outra coisa também é que o pastor dele, o capelão das Forças Armadas, era ninguém mais, ninguém menos do que o Itenbogart, que foi um grande amigo, talvez o melhor amigo de Jacó Arminio, que era naturalmente arminiano também. Então veja que pela maior parte da sua vida, o capelão, as instruções religiosas dadas não só a Maurício de Nassau, como a todos os subordinados do exército, eles eram dadas através do arminiano Itenbogart. Esses grupos eles não conseguem se entender. Agora, eu acho extremamente importante, outro ponto aqui, é a Conferência Teológica de Haia. A Conferência Amigável de Haia, ela aconteceu porque o Estado tentou intervir entre esses dois grupos, né, os arminianos e os calvinistas, e falaram, então nós vamos fazer um embate. E por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso para fazer um contraste depois com o que aconteceu em Dort. Porque a Conferência de Haia estipulou o seguinte, precisamos de 6 representantes remonstrantes e 6 representantes gomaristas, ou seja, 6 arminianos e 6 calvinistas. Eles devem escrever o mesmo número de páginas, ou o mesmo número de documentos, e esses documentos eles devem escrever primeiro apresentando a sua teologia, e depois eles devem apresentar crítica à teologia alheia. Então veja que houve uma conferência amigável antes de Dort e que a conferência dizia para resolver essa questão soteriológica, os dois lados precisam debater, e precisam debater de maneira
igualitária, precisam debater de maneira justa, precisam debater de uma maneira correta. E uma maneira correta é que tenham o mesmo número de um lado do que o número do outro. 6 teólogos, 6 representantes de um grupo contra 6 do outro. Isso é muito importante porque Dort não vai ter nada disso, mas veja que por um período, enquanto a política não entra como fator decisivo, essa questão não é resolvida. Porque, como eu disse para você, Jacó Armínio continua, não tem problema nenhum, morre totalmente sem nenhum problema com as suas credenciais dentro da Igreja Reformada Holandesa. E até, por exemplo, 1611, está acontecendo embate, mas esses embates são igualitários. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Maurício de Nassau vai brigar, vai ter uma desavença política com o Oldenbarnevelt. Eles eram os grandes líderes e as pessoas vão dizer que o Maurício de Nassau aspirava o lugar a posição de rei, a posição de monarca nas Províncias Unidas e que naturalmente o Oldenbarnevelt ia contra, era muito grande, era muito forte, foi amigo do seu pai, era mais experiente, conhecia todo mundo, entendia de leis e que naturalmente aquilo atrapalhava os seus planos. Ainda mais importante do que isso era a política, o Estado, que ditava as questões da guerra. Então, eles já tinham entrado em uma trégua por alguns anos. Agora, veja, o Maurício de Nassau ele é o líder do exército. Se a trégua continuasse ou persistisse, que era possivelmente a posição que o Oldenbarnevelt iria adotar, a posição dele continuaria enfraquecida e menor, e a posição de Oldenbarnevelt subiria. Então, ele começa agora a buscar uma maneira de derrubar o Oldenbarnevelt. E a maneira que ele encontra é se aliando aos calvinistas que queriam a liberdade religiosa. E Nassau queria a posição de Oldenbarnevelt. Então, ele juntou o útil ao agradável e ele começou agora a se aliar aos calvinistas. Então, enquanto nenhum sínodo nacional aconteceu, as igrejas deveriam continuar iguais, ou seja, a Igreja Reformada Holandesa deveria ter dentro da sua igreja membros de convicção arminiana e membros de convicção calvinistas, porque não houve nenhum sínodo que resolvesse isso, mas, de maneira geral, os calvinistas começaram a se separar e fundar igrejas separadas, ou seja, mesmo que isso fosse ilegal e contra as regras da época. Mas, sendo ilegal, quem deveria prender essas pessoas era o exército, e o exército era liderado por Maurício de Nassau, que estava do lado dos calvinistas. E ele demonstra isso indo frequentar o culto agora na igreja calvinista, ou seja, deixando uma mensagem clara e aberta a todos de que a partir daquele momento ele tinha adotado a posição calvinista. Não porque ele era adepto da tulip, não conhecia nada disso, mas para atingir o seu objetivo político, ele precisava dos religiosos. E os religiosos, para atingir os seus objetivos religiosos, precisavam da política. Então, o que aconteceu começaram a haver distúrbios, embates nas cidades entre esses dois grupos, porque a principal noção deles era a seguinte: naquela época, eles não acreditavam que fosse, ou a maioria das pessoas não acreditava que fosse possível que houvesse uma nação e que essa nação pudesse ser unida tendo várias religiões. Eles só concebiam a nação possuindo uma única só religião. E eles entendiam que se a Igreja Reformada Holandesa fosse dividida ou tivesse vertentes diferentes, isso enfraqueceria a política na luta pela independência política. E então, para eles, não podia existir nenhum outro tipo de uma só religião para aquele Estado. Da mesma maneira que o Filipe II queria uma só religião, o catolicismo romano, para todos, agora os calvinistas eles acreditam que só pode haver uma religião para eles, que era o calvinismo.
E nessas brigas, o Oldenbarnevelt ele vai convocar, porque ele quer prender os arruaceiros, as pessoas que estão cometendo crimes de acordo com a lei vigente da época. Mas não tem quem implemente a lei. Por quê? Porque a polícia, vamos dizer assim, está na mão do Nassau, que está do lado dos calvinistas. Então, ele começa a tratar de leis e política e ele convoca soldados, agora, que não deveriam responder mais a Nassau. E isso para defender as cidades que estão sendo atacadas e tentar manter a paz. Com isso, Nassau não gosta nada disso, porque, ou seja, eu sou o líder do exército, agora ele vai tirar o meu poder. Ele pega o exército, ele vai, desmonta tudo isso, e ele pega e ele realiza um golpe de Estado. Então ele chega e vai dizer que a ação de Oldenbarnevelt foi uma traição contra a nação, foi uma traição contra ele, e agora ele impede que Oldenbarnevelt tenha uso da polícia, ou seja, basicamente quem tem a polícia na mão, as armas, tem o poder sobre as coisas. E com as armas ele começa a ir de jurisdição em jurisdição, e ele começa a tirar políticos que tinham inclinação, políticos que defendiam o arminianismo, políticos que tinham inclinação arminiana, ele começa a tirar e começa a substituir por políticos que eram calvinistas ou de inclinação calvinistas. Nos presbitérios da Igreja Reformada Holandesa, onde a maioria era arminiana, ele começa a substituir esses líderes por líderes calvinistas. Depois que ele faz uma lavagem e substitui todos esses líderes, então agora eles podem convocar um sínodo nacional. Ou seja, somente depois de um golpe de Estado. Então, esta é talvez a informação mais importante, de uma maneira bem resumida, que é o sínodo de Dort não acontece sem um golpe de Estado. O golpe de Estado é o que abre as portas, que dá semente para a realização do Sínodo de Dort. E a partir do momento, então, que agora ele prende Oldenbarnevelt, ele prende os seus inimigos políticos, e ele fala, nós vamos fazer dois julgamentos. Um julgamento religioso para vocês, os meus aliados, né, os calvinistas, e um julgamento, por assim dizer, para mim, contra os meus inimigos políticos. Então, há um julgamento em Dort e há um julgamento se não me engano, em Haia. No qual o partido político e religioso do Nassau vence, porque ele tem as armas está de posse das armas. Então, ele pede agora e fala, o sínodo agora pode ser realizado. Então, veja, o sínodo, quando era para debater a confissão belga e o catecismo, não podia, os calvinistas não queriam. Enquanto Armínio estava vivo, nunca aconteceu. Até 1618, isso nunca aconteceu. Ou seja, o sínodo que tanto fala, olha, ele resolveu o problema, ele só aconteceu por causa de uma ação militar, por causa de um golpe de Estado. Então, o golpe de Estado leva ao Sínodo de Dort. E essa é uma informação que eu repito e é muito importante, porque ela é praticamente ignorada. No Brasil, ela quase não é dita, principalmente pelos calvinistas. E tendo dito isso, eles começam agora a realizar, fazer cartas para convocação das pessoas que vão fazer parte do sínodo. E só vão ser convocados condados, presbitérios, que a maioria seja calvinista. Então, as nações que eles notassem que tivesse qualquer inclinação ou possível voto para os arminianos não eram convocados. Então, essa ideia de que houve um sínodo internacional calvinista, é verdade, houve sim um sínodo internacional calvinista, mas houve um sínodo internacional de condados e de grupos que eram calvinistas. Todas as outras pessoas que tinham
uma visão que poderia ser diferente da deles não eram convidadas. Então, eu não tenho tempo para dizer, mas que reis e alguns líderes foram deixados de lado porque os calvinistas achavam que não era interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eles querem dizer? Nós precisamos garantir os votos para ganhar no Sínodo de Dort. Então, nós temos que chamar somente pessoas que estão com o nosso pensamento alinhado. A ideia de que o Sínodo de Dort aconteceu para debater ideias e que sentaram e ouviram um lado ou um outro, isso é um mito, é um engodo, né? Isso nunca existiu. Então, tanto autores calvinistas sérios e históricos, e existem alguns deles, eles colocam, o sínodo já foi decidido antes de acontecer. Não é que os arminianos foram lá e debateram e perderam no sínodo de Dort. Eles perderam quando houve o golpe de Estado. Então, eu acho muito bonita a frase, muito interessante a frase, talvez, do maior especialista em história e política e todo tipo de contexto holandês, que ele disse o seguinte: os arminianos ganharam na teologia, mas eles perderam na política. E ele fala nisso porque, até então, os embates e os diálogos em que acontecem de maneira igualitária, como 6 contra 6 ou 2 contra 2, ele sempre vê vantagem. E ele fala também do calibre dos professores arminianos da época, que nos debates eles sempre ganhavam. E professores internacionais também, que não eram de um lado do outro, se posicionavam do lado dos arminianos, mostrando que eles tinham um cabedal de conhecimento maior do que os calvinistas da época. Então, não houve em Dort a perda teológica. Olha, provamos que a teologia calvinista é superior. Não, isso já estava cimentado antes disso acontecer. Os arminianos convocados receberam carta dizendo que não seriam maltratados, que teriam todo o direito de fala, e quando chegaram lá, as regras foram mudadas e falaram: vocês estão aqui apenas como citados, apenas como réus. Logo após de chegarem, eles deram a oportunidade para que Simão Episcópio pudesse falar algo, e ele faz um discurso longo, prolongado, e as pessoas começam a ouvir o que eles estão falando. Algumas pessoas falam: poxa, realmente esse ponto que ele está falando tem razão. Aquilo começa a não soar bem para os calvinistas, ou seja, o pensamento é basicamente: se nós dermos espaço para que eles apresentem de fato a visão deles, é possível que algumas pessoas possam até mudar de ideia. Então, eles expulsam os calvinistas da reunião e eles não podem mais participar da reunião do Sínodo de Dort. Eles são presos, são impedidos de ver parentes, nem que a mulher ou o parente esteja morrendo no leito de morte, ou a mulher estivesse prestes a dar à luz. Não, eles estavam presos. Então, o Sínodo de Dort acontece, como eu disse para vocês, à base da força, à base da violência, que era a força que detinha Nassau, que era o líder do exército e das forças armadas da época. Então, por exemplo, a delegação de Genebra, a delegação de Genebra expressou que para elas não tinha nem... O pouco que os arminianos falaram foram muito. Para eles, os arminianos não deveriam nem falar. Ou seja, não deveriam nem ser ouvidos. Eles deveriam simplesmente aparecer lá como acusado, ouvir a sentença e depois ser mandado embora. E essa mesma delegação de Genebra, ela vem para votar e depois ela vem, veja, a mesma delegação que vem para o Sínodo de Dort defender os 5 pontos do calvinismo, ela vem também encarregada de pedir para que Maurício de Nassau atenuasse a dívida que Genebra tinha com os comerciantes holandeses. Ou seja, então, é basicamente uma moeda de troca, né? Então, você fala: Wellington, mas talvez não, mas veja que estava tudo ligado. Eu vou votar aprovando o que você quer e pedindo algo em troca. Então, há uma relação aí também muito interessante de troca. Você pode dizer: Wellington, eles queriam a troca. Talvez, teologicamente, eles eram calvinistas mesmo assim, mas é isso que eu estou falando para você. O arminianismo nunca teve uma oportunidade justa
é uma oportunidade de estar ali de igual para debater. E para eu concluir aqui essa sessão de Dort, eu quero dizer o seguinte: é muito interessante também o duelo. Eu relato esse duelo porque esse duelo é muito negligenciado tanto nos livros sobre calvinismo, quanto também nos vídeos, nas aulas, nas lives como essa que falam sobre o tema. A história diz que na 65ª sessão, os calvinistas começam a discutir entre si sobre a interpretação de Efésios 1, capítulo 4, e mostrando que nem mesmo os calvinistas estavam totalmente de acordo em todos os pontos. E ali, então, Francisco Gomaro, ele puxa a sua espada e ele desafia um outro ministro calvinista para resolver a questão dele na espada. Se fosse hoje, era basicamente, vamos resolver a questão na bala. Na época, vamos resolver a questão na espada, para você ver como que foi. Porque essa ideia de que, olha, o sínodo, que Deus, o Espírito Santo desceu, guiou e orientou. Perdoem a minha colocação, mas em que momento o Espírito Santo está agindo? O Espírito Santo está agindo na vida de Gomaro, puxando a espada para... Veja, não é nem contra um arminiano, é contra um próprio calvinista. Então, essas são questões que acontecem. E para eu concluir, em razão do tempo, eu quero dizer o seguinte. No ano de 1625, Nassau veio a falecer, e após ele falecer, os arminianos que foram expulsos de Dort retornam a Dort, e cerca de pouquíssimos anos depois, eles fundam um seminário remonstrante, eles fundam a Igreja Remonstrante, e embora a Igreja Reformada Holandesa continuasse só reformada holandesa, aquilo que os calvinistas queriam, que era somente porque, veja, Dort não queria só o calvinismo na reforma holandesa, Dort queria só o calvinismo na Holanda. Isso não acontece. E essa ideia de que o sínodo de Dort também ele selou o grande destino do calvinismo, veja, Dort está valendo basicamente para a Holanda, porque países que a Holanda não tinha jurisdição, aquilo não vale. Por exemplo, um dos maiores, talvez, vexames ou desvantagens foi que, por exemplo, a delegação francesa, uma das mais interessadas, não pôde participar de Dort. E alguns países só reconheciam o luteranismo como religião oficial, e o calvinismo internacional, que se diz, era tido como uma religião ilícita por muito tempo. Só foi assinado depois de quase 30 anos depois do sínodo de Dort, dando direito a culto de calvinistas em outros locais. Então, o que eu quero dizer também é que, mesmo após o sínodo de Dort, aquilo que Dort visava não aconteceu. Então, isso é basicamente um resumão aí da história do sínodo de Dort, com os principais pontos e elementos para que a gente entenda o que aconteceu. Isso mostrando basicamente o outro lado da história, que infelizmente, não é apresentada no Brasil. Muito bom, Wellington. Muito legal. Aí, pessoal, veja, como eu disse no início, nós tínhamos aí um tempo estimado, né, para essa live, e o professor Wellington Mariano, dentro do tempo proposto, fazendo aí um resumo, uma síntese, né? Uma síntese mesmo. Acredito que você não teve muito tempo de tomar nomes, locais, datas, isso aí eu sugiro que você assista novamente, né, essa palestra. E eu quero abrir agora, como prometido, agora nesses minutos finais, mais uns 10, 15 minutos aí, respondermos algumas dúvidas, já tem algumas perguntas aqui colocadas. Enquanto você escreve, vocês que estão participando conosco, quero agradecer o pessoal que está me acompanhando no meu canal, Jamierson Oliveira, né, onde é um canal de dúvidas teológicas, tenho gravado alguns vídeos ali oferecendo alguma ajuda teológica para os irmãos, mas boa parte também está assistindo pelo canal do Seminário Batista Livre, pela fanpage no Facebook.
Valeu, pessoal. Obrigado aí, uma audiência legal. E já pelos comentários, o pessoal gostando bastante. Wellington, eu queria colocar só uma questão aqui. Eu sei que é uma questão assim de futurologia, né? Mas colocado dessa forma, né, como você está colocando, se não tivesse acontecido esse contexto, né, histórico da perseguição aos calvinistas na França, esse êxodo, né, pelo que você colocou, os holandeses nativos eram muito mais flexíveis, né? Sim, De onde Armínio, né, viveu um protestantismo muito mais eclético, muito mais plural do que essa leva calvinista francesa que chega, ou das províncias do sul, né, que tentam tomar a hegemonia ali no norte, especialmente na Holanda. Se não tivesse ocorrido esse fenômeno histórico, né, essa luta com o catolicismo, como que você imagina o desdobramento disso aí? Porque depois de Dort, basicamente o arminianismo é varrido da Holanda, né? olha, eu acredito, existem algumas possibilidades. Eu penso agora que, por exemplo, que nós teríamos talvez uma igreja reformada que fosse de fato que abarcasse esses dois grupos, ou seja, o grupo calvinista e o grupo arminiano. Não só isso, que recebesse outros grupos, porque Jacó Armínio ele defendia essa visão de liberdade religiosa era muito defendida pelos nativos da Holanda. Eles sempre foram mais flexíveis com relação a isso, né? O próprio, por exemplo, sogro de Jacó Armínio, quando os protestantes estavam invadindo, e dentre esses protestantes, principalmente calvinistas, que estavam invadindo lugares de culto católicos romanos e destruindo as imagens e todas as representações icônicas do catolicismo, ele avisou os católicos romanos para que eles pudessem salvar alguns dos seus itens. Ou seja, eu discordo da sua teologia, mas isso não me dá o direito de entrar na sua casa e roubar e fazer suas coisas. Ou seja, uma separação muito mais equilibrada. Na teologia, aí você podemos não andar junto, mas isso não quer dizer que eu tenha que invadir a sua casa, pegar os seus bens, como muitos calvinistas estavam fazendo naquela época. Então, eu vejo que talvez teria acontecido uma pluralidade maior. Jacó Armínio também deixou, por exemplo, pediram a Jacó Armínio para que ele escrevesse um documento, né, como representante da Igreja Reformada Holandesa, contra o anabatismo. E Jacó Armínio prolongou, nunca escreveu esse documento. E ninguém sabe o motivo pelo qual, mas a maioria dos especialistas diz que é muito possível que ele não fez isso porque, embora ele tivesse discordâncias reais teológicas com a teologia anabatista, ele não via necessidade de se escrever algo contra os anabatistas que tinham pontos em comum com eles. Então, aquela máxima de que nós devemos ser unidos, né, no essencial e que no não essencial diversidade, eu vejo que ele colocou em prática. E talvez a igreja evangélica como um todo não seria visto como essa fragmentação total que nós temos como hoje. Nem todos pensariam iguais, mas haveria uma maior unidade como o corpo de Cristo, penso eu. Bem provavelmente, concordo com você, nós teríamos o arminianismo historicamente de forma consolidada como uma tradição reformada também, né? Sim, Não teria ocorrido o que acabou acontecendo, calvinismo como sinônimo de reforma protestante, né? exato. Muito bem. Um outro ponto que eu queria que aí, com isso, realmente você fechasse a sua fala, e aí eu vou abrir para umas 3 perguntas, é que aí então os arminianos, ou os, né, anacronicamente falando, mas os remonstrantes, que estavam ali, 45 ministros holandeses, professores na sua grande maioria das universidades, ali, né, gente muito capacitada, como você disse, muito interessante, que no início de Dort Dort não foi um congresso de final de semana, né, Wellington?
Dort demorou quase um ano aí Isso, é muito tempo. de reuniões e reuniões acontecendo ali, né? Esses ministros remonstrantes, eles escreveram a sua defesa. Esses documentos que ficaram reunidos como os 5 pontos arminianos, ou facts, eles estão disponíveis hoje, é possível conhecermos esse material hoje. A defesa por escrita apresentada pelos remonstrantes? Jamier, essa é uma boa pergunta que eu não tenho uma resposta ainda. Eu não tive tempo bastante de pesquisar para saber aonde esse documento se encontra. Agora, o que eu posso dizer é que eu sei, por exemplo, que o meu amigo Keith Stangley, quando a gente tem tempo, a gente conversa. Ele me confidenciou, por exemplo, que os remonstrantes na Holanda, eles têm uma série de documentos, mas os remonstrantes da Holanda atualmente, eles são liberais na sua teologia e eles não se interessam tanto por essas questões históricas e teológicas das quais nós estamos conversando e debatendo hoje aqui. Então é possível que alguns desses documentos estejam lá e muito possivelmente esses documentos estejam em latim, porque no Sínodo de Dort foi pedido para se escrever em latim. Porque em razão dos vários delegados de vários locais, eles tinham que ter uma língua franca, né, para que todo mundo viesse falar. Então, a delegação inglesa estava lá, a delegação de Genebra estava lá. Então, embora muitos falassem holandês, majoritariamente eles estavam falando holandês e francês ali, nem todo mundo falava holandês e francês. Então, eles pediram isso para que se escrevesse em latim, o que dificulta até hoje para a gente, porque o latim é uma língua morta, né? Escrita não, mas é uma língua morta, o que dificulta a recuperação e a tradução desses documentos para os dias de hoje. Uma outra questão também, Wellington, é que em resposta a essa argumentação ou aos escritos, a defesa arminiana remonstrante, é que então surge os chamados cânones de Dort, né? E isso fica parecendo que essa convenção aí tão longa, de quase um ano de duração, foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Puxa, que maravilha, né? De um lado, os irmãos arminianos, de outro lado, os irmãos calvinistas, dialogando, discutindo, procurando ler a Bíblia juntos ali, e nada disso aconteceu, né? Então a Tulip é resultado agora em toda essa motivação política por trás, essa motivação humana, né? Puramente humana, atrás de interesses de governos, de autoridades políticas. Agora redigem um documento que é os cânones de Dort, que em cento e poucos artigos, né, tentam responder aos 5 pontos arminianos, né? Então, eu Você queria me que você falasse permite? um pouquinho agora, só resumidamente, né, sobre o FACTS, que foi o documento de fé, que é o que a gente conhece, né? Nós não sabemos nada de Dort disso que você está falando. Falta esse conteúdo nos livros de história. Os calvinistas não falam isso, não entregam esse jogo. Os arminianos não têm obras históricas retratando isso. E eu até espero que Deus te dê graça aí para que você escreva uma coisa mais simplificada disso para a igreja brasileira. Mas o que ficou é apenas a tulipa, né? Nós só temos conhecimento dos facts com esse surgimento do material arminiano. Mas por 400 anos aí é a tulipe, né? São os cânones de Dort aí ditando as regras, né? Uma coisa muito importante, antes de falar mesmo, por exemplo, do Facts, é que, por exemplo, os arminianos não tinham direito a livros, a livraria, a biblioteca, a uma série de coisas. Eles tinham que escrever dentro do contexto que eles estavam, na sala que eles estavam, presos como eles estavam, naquela situação, ou seja, coagidos, você come na hora que a gente te dá comida, vocês saem para reunir a hora que a gente libera vocês para sair. Então, assim, imagine toda a pressão psicológica sobre a pessoa. Será que eu vou sair daqui vivo? Por quê?
Porque chega a informação depois que eles literalmente arrancaram a cabeça de Oldenbarneveldt no outro julgamento. Então eles vão arrancar a nossa cabeça aqui também? Ai, Wellington, mas aí você está indo longe demais. Mas espera aí, eles estão presos. Eles estão sem direito a ver a mulher, a ver filhos. Eles estão sem direito a ver mulher que está dando à luz. Não tem direito de fala, só pode escrever. Então, imagine o que os arminianos naquela situação estão pensando. E debaixo daquela tensão, eles são obrigados a redigir um documento para os calvinistas. Que documento é esse que vai sair? As pessoas também precisam entender que o ambiente não era nada propício para a escrita de um documento arminiano debaixo dessas condições. Imagine você sem saber se você vai sair vivo e a pessoa fala, ó, termina aí um artigo teológico. Fala, meu amigo, eu estou pensando na minha vida, estou pensando na minha família, estou pensando nos meus filhos, estou pensando onde eu vou morar, se é que eu vou ter algum lugar para morar. Então, é nesse contexto que surge, no caso, a Tulipe. E o FATS, né, esse acróstico, né, esse acrônimo que a gente conhece, ele surgiu aí, mas ele já havia surgido na remonstrância, né, há quase, vamos dizer assim, quase 10 anos antes, e na verdade, os 5 pontos do calvinismo vieram em resposta a eles. Então, historicamente, os 5 pontos do calvinismo vieram primeiro, né? Desculpa, do arminianismo vieram primeiro do que o do calvinismo. O calvinismo veio como resposta. Com isso, eu não quero dizer, os pontos não existiam, sim, mas como organização, os 5 pontos do calvinismo vieram em resposta aos 5 pontos arminianos, que são feitos livre pela graça, mesmo hoje. Eu vi um vídeo que tem mais de 200 mil visualizações falando sobre o Sínodo de Dort, e quando ele apresenta o primeiro ponto do arminianismo, ele coloca livre-arbítrio, é o primeiro ponto. Ou seja, em que livro, em que fonte a pessoa pegou? Agora veja, são 200 mil visualizações que estão vendo esse tipo de informação e as pessoas louvando o autor do vídeo pela informação, pela recuperação histórica. E eu falei, meu Deus, você entendeu? Feitos livres pela graça, ou seja, a graça de Deus restaurando o ser humano para que ele possa responder ao chamado divino, né? Então, depois do Fex, a todos a expiação. Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Essa posição, conforme você comentou e eu falei na palestra, era defendida já por Armínio, mas antecessores de Armínios, que não eram chamados assim, também defendiam isso. Então veja que o Carl Banks ele coloca que existem vários armínios antes de Armínio, que eram esses nativos holandeses que tinham esse entendimento, né? Que é a posição anabatista, por exemplo, também até hoje. E depois tem o C de condicional eleição condicional, que é o que a Bíblia diz, né? Que nós somos salvos mediante a fé. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer, a condição é depositar a fé em Cristo Jesus. Depois, né, F foi o primeiro ponto, A, C, depois o T, total depravação. E isso precisa ser muito enfatizado, porque até hoje muitos calvinistas dizem que o arminianismo não defende a depravação total, e talvez geralmente em razão da animosidade que existe entre muitos calvinistas e arminianos, o ideal eu recomendo que eles busquem através daquele teólogo reformado, faleceu recentemente, muito... me deu um branco agora o nome dele. Eu estou com a imagem dele na cabeça, não consigo lembrar o nome dele. Eu queria passar para... Enfim, eu lembro para depois postar aqui. Uma das grandes referências do calvinismo no mundo, que ele escreveu os escritos de Armínio sobre a depravação total são tão fortes ou muito mais fortes do que os calvinistas da época. E depois a segurança
a segurança em Cristo, né? Nós estamos seguros enquanto a pessoa crê, né? Então, nesse sentido. E a ideia de que os primeiros arminianos não defendiam a possibilidade de apostasia, com o tempo isto está sendo caído, né? Tá sendo desmontado. Era algo de fato. O que os arminianos daquela época não defendiam é essa ideia, essa noção de que a fé se perde a todo e a qualquer momento. Mas eu não tenho problema em relação contra isso. E às vezes até me perguntam, Wellington, você considera arminiano quem defende que a salvação não pode ser perdida dentro do arminianismo? Eu considero arminiano, porque os pontos principais, eu gosto muito da frase do Joseph Dongell e no livro Por que Não Sou Calvinista, junto com Jerry Walls, que ele fala assim que o problema é o uli no meio. O meio que é a eleição incondicional, que nós defendemos a condicionalidade da eleição, é o limited atonement, que é expiação limitada, que para nós é ilimitada, você entendeu? E nós defendemos graça resistível. Esses 3 pontos são Que é o problema, né? que é o problema. Então, os arminianos de 4 pontos, assim chamando, eles vão defender todos esses 3 pontos, que é o, vamos dizer assim, desses 5 pontos, o cerne está ali. Até porque o primeiro ponto, ele é totalmente igual com o calvinismo, de total depravação. E o 5º ponto, existem arminianos que divergem, existem arminianos que concordam com calvinistas. A grande questão são esses 3 pontos do meio, que eu naturalmente não vejo, não tenho problema em aceitar. É interessante, Wellington, que o calvinismo de 4 pontos, que concorda com uma expiação ilimitada, por ser um dos pontos do miolo ali, acaba sendo inconsistente, né? Porque ao Sim, afirmar a expiação ilimitada, cai todos os outros 2 pontos do meio, né? exatamente. Enfim, eu acho louvável a ideia, pelo menos, deles tentarem serem bíblicos, né? Quer dizer, de não tentarem fazer malabarismos exegéticos em passagens que não cabem, né? O mundo dos eleitos, como por exemplo, né? Que historicamente nunca houve esse tipo de interpretação, mas concordo com você, é inconsistente sim. É muito legal. Wellington, eu acho que a gente vai ter que fazer mais tempo, lives assim. Eu acho que tem uma importância muito grande. Nosso propósito aqui, vocês estão percebendo, pessoal, o tom da live não é agressivo, ao mesmo tempo tem muita informação aí para você colocar na balança, tem muita informação para você ponderar, para você refletir. E eu fico muito feliz porque isso vai permanecer aí para próximas gerações. Os vídeos nossos no canal têm passado aí de 2.000, 3.000 visualizações. Acho que é o começo de um trabalho de desfazer esses mitos, né? Como você disse aí, um vídeo que está na internet, aí os grandes palestrantes calvinistas continuam proliferando fake news, né? Espantalhos em relação aos arminianos, ou seja, a gente ainda se sente como os remonstrantes, né? Ainda nos sentimos como remonstrantes, não chamado à mesa, não dados direitos iguais, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, a verdade vem à tona, né? Então, assim, Jamierson, você quer falar uma palavrinha final? Aí eu vou colocar aqui umas 3 perguntas do nosso tá? Eu pessoal. só quero dizer que eu lembrei aqui, é o Sproul, né? O Sproul que foi quem disse os Ah, ok. termos. Então, talvez porque é, sempre alguns comentários, possivelmente no YouTube, alguns comentários são recorrentes. Alguns falam: da onde você tirou essa informação? Porque é só você que diz isso. Quer dizer que ninguém sabe disso. Eu tenho uma vasta bibliografia por trás de tudo isso, e essas informações, naturalmente, eu as compilei, mas livros no mundo inteiro têm essas informações. Então,
Eu estou trazendo apenas isso à luz. E você falou desse sentimento que muitos arminianos têm até hoje, e isso é verdade, porque eu assisti uma palestra do Keith Stanglin, que ele foi convidado, em razão de comemoração do Sínodo de Dort, ele foi chamado pelos calvinistas, porque ele se formou, né, o seu doutorado ele fez em uma universidade calvinista, e ele foi chamado ali para ele apresentar o ponto de vista arminiano, a história arminiana do Sínodo de Dort. E ele foi muito feliz em uma brincadeira que todo mundo riu, mas que eu acho muito interessante. Ele disse o seguinte: eu fico muito feliz que 400 anos depois vocês chamaram um arminiano para expor o seu ponto de vista, porque no Sínodo de Dort eles não tiveram essa oportunidade. E todo mundo riu e deu gargalhada, que é exatamente isso. E eu digo, colocando nas suas palavras, que historicamente a postura de não dialogar com os arminianos continua, porque a história, o outro lado da história, é totalmente ignorado, como se ele jamais como se isso jamais tivesse acontecido, o que é um engano, e a gente tem esse papel aí de recuperar todas essa história. Legal. Acredito que seja isso. Vamos para as Isso. perguntas. Tá. Pessoal, eu coloquei aqui embaixo, ó, vocês estão vendo de pano de fundo aí uma ilustração sobre Dort. Ou seja, a sala de reunião, vocês não conseguem ver bem, porque tem a nossa imagem aqui projetada, mas eu criei esse pano de fundo aí para nos ambientar em Dort aqui, viu, Wellington? O Wellington falou do Facts e falou da Tulip. Se você não salvou essas informações, se você está tendo contato com esse assunto pela primeira vez, nesse artigo aqui embaixo, ó, seminariobatistalivre.com.br, quem são os arminianos? É um artigo pequeno que eu escrevi fazendo um resuminho de tudo. Se você clicar lá no site eu coloquei esse link nos comentários. Se você entrar no site do seminário, você pode tomar nota desses pontos aí, ou você entra no Google aí como Facts, 5 pontos arminianos, ou a Confissão Remonstrante, você vai encontrar esses 5 pontos de fé do arminianismo, né? Claro, você não vai encontrar o documento que os remonstrantes escreveram, como o Eriton falou, isso não está disponível ainda, ele está pesquisando sobre esse material, provavelmente escrito em latim, mas um resumo, pelo menos, nós temos. Muito bem. Wellington, a primeira pergunta vem aí do Daniel Cunha. Ele pergunta sobre a Igreja Reformada Holandesa, se ela existe ainda. Ela existe. Existe a Igreja Reformada Holandesa, existe um movimento, mas infelizmente eles são liberais na sua teologia. Então, vamos dizer assim, essa busca, essa ortodoxia que se busca hoje no Brasil, ela não tem espaço na Holanda de hoje. Aí antes que alguém, eu sei que não faz parte da sua pergunta, mas antes que alguém fale, tá vendo, o arminianismo virou uma igreja liberal, mas as igrejas calvinistas lá também, a maioria delas também se tornou liberal. Então não é algo que aconteceu apenas com um grupo para os desavisados que vêm pensando, né? Então tá vendo, veja que a teologia fez isso, a teologia fez aquilo, enfim. Então, existe sim, são detentores de documentos, existe essa igreja, mas hoje ela não defende o que Jacó Armínio e os remonstrantes defenderam em termos de Bíblia, né, de ortodoxia, de revelação da palavra de Deus. O Ramon Chagas faz uma pergunta também dentro dessa, e eu emendo as duas aí. Se essa igreja se denomina calvinista ou arminiana? Na sua resposta, então, não. Eles não levantam mais essas bandeiras, né? Não levanta. Quer dizer, o nome como um todo, essa igreja remonstrante, está dizendo que ela é uma igreja remonstrante, que ela é descendente dos remonstrantes. E o que eles prezam mais nesse caso, eles não querem ser taxados, nesse caso, de calvinistas, porque o remonstrante aí virou sinônimo de uma pessoa que preza pela liberdade do outro. Ou seja, a ideia. O Armínio, na época, lutava para ele ter um espaço dentro da igreja. Não era
não queria dar espaço para os anabatistas. Eles usam isso fora de contexto para dizer esse ideal de respeito à ideia dos outros, de valorização do outro, é o que nós hoje defendemos como sociedade. Então, nesse sentido, eles têm o termo calvinistas como pessoas rudes, como pessoas que, enfim, só defendem um grupo de pessoas que maltratou, que matou, enfim. Então, eles usam o adjetivo remonstrante como algo de respeito pelo outro, no sentido de alteridade, né? Tá. Daniel Vale, ele pergunta, eu creio que essa pergunta dele está dentro do contexto lá de Dort, né? Não hoje, mas lá em Dort, se eles chegaram a ser obrigados a serem calvinistas, a se declararem calvinistas, alguma coisa assim. Sim, foram sim. Porque os famosos cânones de Dort, eles estipulavam exatamente isso. Eles chegaram com um documento na frente dos arminianos, dos remonstrantes, e disseram: se vocês não negarem a sua teologia, ou, deixa eu colocar de uma maneira diferente, se vocês negarem a sua teologia, dizendo que vocês defendem a teologia calvinista, você pode voltar para sua casa, pode voltar para sua igreja, pode voltar para o seu trabalho, a vida continua normal. Se você disser que você é remonstrante arminiano e que você é contra a teologia calvinista, a partir de hoje você perdeu sua casa, a casa que você lutou, pagou e fez, não é mais sua, é nossa. A igreja que você liderava, que você pastoreava, não é mais sua, é nossa. Você perdeu todos os seus direitos como cidadão e a partir de agora nós vamos esperar o carro que vai pegar suas roupas e coisas. Mas e o quê? Que está aqui agora. Você tem o carro vai passar aqui e vai pegar Inclusive, você inclusive eram professores de faculdade e perderam seus cargos, né? Sim. Então, nesse caso, teve um arminiano que assinou um documento, né? Agora, não sabemos se por convicção ou se por prefiro continuar com a minha vida assim, e, enfim, não seria especulação minha agora dizer por qual motivo. Mas a pergunta é: foram forçadas? Foram forçadas com o uso do Estado. Ou seja, se você se tornar calvinista, você tem todos os privilégios do Estado, porque agora é uma religião estatal, todos os privilégios que o Estado pode te dar e te conceder, você tem. Se você não for, todos os seus direitos são tirados. Então, nesse sentido, há uma espécie de elementos que forçam alguém a escolher aquela religião pelas vantagens que elas podem te dar. Muito bem. O Dias, aí ele pergunta sobre o sino de Dort. Tem algum livro específico que recomenda? Olha, um livro só sobre Dort, eu conheço um livro da editora Abril, Brill, Brill. Essa editora Abril, ela não é Abril, é só Brill. Ela publica livros extremamente acadêmicos e o Keith Stanley trabalhou em uma obra sobre Dort. Mas o livro, primeiro, está em inglês, extremamente acadêmico, porque é voltado para os acadêmicos dentre os acadêmicos. Então, assim, que é algo que eu luto, eu tento traduzir essa linguagem acadêmica, aquela coisa toda, de uma maneira simples para que as pessoas possam entender. Agora, o Sínodo de Dort ele pode ser lido em vários artigos. Agora, a minha fonte, basicamente, majoritária, é a língua inglesa, né? Então, a língua inglesa, que tem materiais traduzidos do latim, do holandês. Então, em livros que tratam sobre história da igreja e essa problemática, eles tratam sobre Dort, mas um livro específico, eu só conheço esse do Keith Stanley. Talvez existam outros no Brasil aí, mas Wellington, no livro do Karl Banks aí sobre Armínio, ele traz bastante desse contexto holandês, né? Sim, do contexto pré-sínodo, né, que leva ao sínodo. Isso. Porque como o livro é uma biografia, e Armínio falece em 1609, ou seja, praticamente uma década antes do sínodo de Dort, ele não trata do sínodo de Dort, porque o sínodo de Dort aconteceu 9, 10 anos após a morte de Armínio. Mas esse contexto que eu passei
anterior ao Sínodo de Dort, aí sim, por exemplo, o livro do Carl Banks tem. Eu ainda recomendo, acho muito interessante como dica, a leitura do livro Declaração de Sentimentos. Nós temos Declaração de Sentimentos na obra publicada pela CPAD e nós temos Declaração de Sentimentos na obra publicada pela editora Reflexão. E eu falo não só pela teologia, mas para ver que ali Armínio estipula como o sínodo deveria acontecer, como cristãos deveriam se portar e comportar uns com os outros diante de controvérsias teológicas. E nós vamos ver que parece uma espécie de uma profecia de Armínio, porque tudo aquilo que ele prediz e que ele apresenta como características de cristãos debatendo com cristãos é o que não vai acontecer em Dort. Mas eu acho muito interessante que esses pontos que Armínio falou, basicamente dizendo, enquanto eu estiver vivo, se eu for participar de algo, eu quero que tais regras estejam em voga. Que regras são essas? Regras cristãs de tratamento de um para com o outro. Basicamente isso. Muito bem. Legal, Wellington. Olha, pessoal, vou encerrar, né? Então, perguntas estão encerradas. E como de costume, Wellington, eu faço 3 perguntas ao convidado, tá? Perguntas que podem estar relacionadas ao tema, a sua resposta pode estar relacionada ao tema ou não. Você tem liberdade de responder as 3 perguntas. É tipo um quiz, tá? Então, por exemplo, um livro. Um livro. Uau! Um só, rapaz! Pega um desses que você traduziu aí, o do Carl Banks, por exemplo. Provavelmente Armínio, um estudo da reforma holandesa. Eu que sou um amante de história, esse é um livraço. Legal. Quer citar outro? Jacó Armínio, Teólogo da Graça. Muito bem. Inclusive, ontem, né, Wellington, foi o Dia Nacional do Teólogo, né? E o ano passado eu não quis repetir, o ano passado eu fiz uma homenagem a Jacó Armínio, né? Como alguém que, graças a Deus, está sendo recuperado, né, a sua contribuição teológica, né? Um teólogo. Um teólogo, Jacó Armínio. Jacó Armínio. Tá. E contemporâneo, então? Contemporâneo. Deixa eu ver. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, dependendo da tradução. E vamos dizer, Dietrich Bonhoeffer. E um versículo. João 3,16. O grande lema da graça, né? Exato. Legal, meu amigo. Pessoal, quero fazer o encerramento dessa live. Nós já estamos acima do tempo previsto, mas agradecendo imensamente ao Wellington, que está dedicando essa noite para nós, aí, sacrificando tempo, família. Mas a sua contribuição aí tem sido assim valiosíssima, você sabe disso, né? Eu quero te dar aí os minutos finais para você falar do seu livro. Você tem livro publicado. Enfim, o recado final que você quiser dar, divulgar um projeto, falar de um lançamento, enfim, o que você achar melhor. Eu quero aproveitar aqui o espaço e pedir a sua permissão, né, dentre os seus seguidores aí, para pedir para os irmãos que puderem me seguir, por exemplo, no Instagram, Wellington C. Mariano no Instagram, que possam seguir também o meu canal do YouTube, Wellington Mariano, dizendo que eu comecei a gravar uma série de estudos devocionais e pretendo tratar uma série de questões sobre o arminianismo, né, de uma maneira irênica,
não quero, né, mas apresentar o arminianismo, apresentar fatos curiosos, históricos, fatos curiosos e interessantes sobre produção de livros, situações. Existem muita coisa que eu ainda não falei, não tive tempo de falar. Então, as pessoas que puderem acompanhar, em breve isso estará no, no nosso canal. Lembrando aos irmãos que toda terça-feira, né, toda terça-feira, que é exatamente o dia de hoje, as mensagens que eu prego aqui na Igreja Carisma, elas são transmitidas, né, no canal Carisma Church, é o nome da igreja, Igreja Carisma. Eu posto sempre no meu perfil do Facebook, os irmãos que quiserem, são convidados a assistir e a ouvir. Eu falo isso porque eles perguntam às vezes, quem são os pastores arminianos que pregam mensagem expositiva? Tem uma série de mensagens expositivas pregadas ali. E, naturalmente, eu peço, aqui é um pedido aos irmãos, que os irmãos apresentem não apenas a minha vida e o meu ministério em oração, mas também da minha família, né? Aqui, eu sei que as pessoas pensam que morar no exterior é sempre fácil, mas existem muitos desafios. O Jamierson, que é o conhecedor aí da área missionária, hoje eu me vejo nessa posição de missionário, né? Então a gente precisa muito da ajuda e da oração dos irmãos, e eu naturalmente peço que os irmãos orem e intercedam por nós. Amém. Wellington, muita gente aqui te mandando parabéns. Eu começo com essa mensagem da Wilson, né? Mota, que aula. E é verdade, acho que isso reproduz o sentimento. O pessoal vai ter que assistir de novo, né? Porque é uma informação nova, muitos dados, nomes, lugares, mas reproduz o nosso sentimento. Olha, está aí também o nosso amigo aí, ó, o Douglas Ferreira, né? Parabéns, Wellington. Excelente exposição, te mandando aí esse grande abraço. Olha, o Ramon amou a explicação, bem didática e simples. Aí, nosso amigo comum, o Bruno Piazza. Parabéns, meu amigo, feliz por esse encontro. Graças a Deus. Então, muita gente aí te parabenizando. Tem mais aqui, né? Deixa eu achar. Espera aí só um minutinho. Otton, podcast, bênção de live. Isso. Obrigado, Otton. Olha aí. O Beto, né? Também mandando um abraço para você. Alguém brincou até com a sua barba, que é isso que eu estou tentando achar, viu, olha aqui, ó. Não é essa ainda, mas ó, ótima live, estamos aprendendo muito. Eu vou achar aqui o pessoal que brincou com você aí. Peraí. Estava aqui também. Olha, mais uma mensagem, olha, da Márcia Zollner. Excelente aula. Vou localizar aqui, você vai gostar. Só um minutinho. Olha aí, ó, Associação de Teólogos Evangélicos, também aí parabenizando, né, a sua exposição. São muitas mensagens. Mais um amigo aqui, olha, o Marlon. Marlon acabou de lançar um livraço aí, né? Quero ver se ele vai me mandar um autografado de graça, né? Porque eu sou missionário. Então. Achei aqui, ó. Olha aí, ó. Teologia Pentecostal Assembleana. Olha o Hélito Mariano, Barbado. Quando eu voltar para o Brasil, eu corto. É isso aí. Mas tá bom. Wellington, mano, obrigado. Segue aquela recomendação minha. Gasta suas madrugadas escrevendo, né? Depois de trabalhar o dia inteiro, cuidar da família, igreja. Eu brinquei, pessoal, eu brinquei com o Wellington, né? Eu falei, Wellington, você precisa escrever sobre Dort, né? Todo esse contexto, uma coisa mais simples, mas escreva. E aí eu sugeri para ele, o que você faz de madrugada, né? Tá fazendo nada, dormindo. Então, tá o desafio Desperta da lança. Tu que dormes. Desperta tu que dorme. Pessoal, se vocês concordam com isso aí, comecem a cobrar o Wellington aí nas redes sociais para que ele escreva aí uma obra sobre Dort, tá? É a pessoa mais preparada que eu conheço
né? Em muitas áreas, mas nessa área especificamente não tem ninguém que conheça melhor que o Wellington. Está habilitado, fez mestrado na área, ele está pronto para escrever, né? Então, um desafio aí, eu sei que Deus pode dar graça a você, Wellington. A gente brinca, mas eu sei que precisa da bênção de Deus aí para isso aí. Se Deus assim quiser e permitir, ele vai te capacitar para isso aí. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Abraço para a família aí, viu? Deus te proteja, te Para guarde. você também, viu, Jamierson? Fique com Deus.